O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos afirmou que suspendeu o processamento de emissão de alguns green cards, que são aquelas autorizações para permanência legal no país. Nós conversaremos agora com o advogado especialista em direito imigratório, Gustavo René Nicolau, que gentilmente atende aqui a Jovem Pan. Doutor Gustavo, boa tarde, obrigado por nos atender, hein? Obrigado, Roberto Nonato. Um prazer conversar com os amigos da Jovem Pan. Essa é mais uma etapa da ação do governo Donald Trump contra a imigração ilegal e, de algum modo, pegando aí alguém que já estaria num processo para regularização. O René, é um avanço nessa história do Donald Trump ou não? Exato. Na verdade, Roberto, a ideia, né, dessas medidas do Donald Trump é diminuir green cards, vistos, autorizações de permanência e trabalho para categorias específicas de imigrantes, especialmente aqueles que são fundados numa ideia de solidariedade internacional, numa ideia de justiça social. Então, quais foram, né, os green cards e vistos afetados com essa suspensão? Então, green cards para refugiados ucranianos, cubanos, programas de asilo temporário para venezuelanos. Então, o alvo dessas medidas de Donald Trump para desacelerar a concessão, em alguns casos até suspender esse tipo de concessão, é sempre voltado para esse tipo de categoria de imigrante, né? Baseado então em asilo, refúgio, permanência temporária, fugindo aí de perseguição política de outros países, ao passo que praticamente na mesma semana ele fala, né, de concessão de green card no Golden Visa, que seria um investimento de 5 milhões, tá, de dólares, né? Então, basicamente, pode-se acusar Donald Trump de muita coisa, mas ele procura fazer exatamente o que ele falou e não trazer muita surpresa depois de eleito. Ele faz exatamente o que ele havia falado e dito durante toda a campanha. Essa questão aí que o senhor cita do Gold Card também é exatamente ilustrando isso que o senhor está dizendo, né? Você tem uma caça ao Green Card por alguns imigrantes, ou pelo menos algumas nacionalidades, que aparentemente, na avaliação do Trump, talvez não acrescentem nada aos Estados Unidos, mas, por outro lado, ele cobra 5 milhões por um Golden Card e que pode, efetivamente, gerar empregos para os americanos, e normalmente milionários. O presidente chegou até a falar de pagar dívidas americanas com esses valores. Gustavo, essa seletividade que a gente tem do Donald Trump, isso é absolutamente ilegal ou pode criar problema para ele nos tribunais americanos, como a gente tem visto em algumas pequenas questões por lá? Bom, a rigor, a parte imigratória, o direito de imigração, Roberto Nonato, é uma parte do direito fundada na soberania nacional e, portanto, na discricionariedade do governo de ocasião, né? Então, nada impede, né? Não há nenhuma ilegalidade de ele diminuir green cards e pedidos de visto humanitários e aumentar green cards baseado no que se chama merit-based green cards, baseado no mérito, na carreira, na profissão ou no investimento da pessoa. Então, ele tem esse direito, né? Porém, Roberto Nonato, ele precisa do Congresso americano. Apesar de ser um Congresso republicano, tanto Câmara quanto Senado, eles não estão ali apenas para confirmar decisões do presidente, né? Então, ele precisaria passar por todo um lobby no Congresso americano para criar esse novo Golden Card, que, por enquanto, Roberto Nonato, é apenas palavras, né, ao vento, apenas ideias, né? Nada de concreto foi efetivado, até porque ele precisa do Congresso para isso. Tá certo. O seu xará Gustavo Segre está com a gente hoje, também tem perguntas. Segre. Gustavo, um prazer tê-lo aqui de novo conosco. A dúvida tem a ver com duas questões. A primeira, uma das possibilidades de obtenção de Green Card é através do visto EV2, o NIW,
que é para bacharelados com mais de 5 anos de experiência em determinada profissão, que os Estados Unidos dizem, essa pessoa me interessa, está acima da média do conteúdo intelectual, quero ele aqui para mim. Esse tipo de vistos poderia ser atrapalhado por ou complicado por essa nova determinação do Donald Trump? E a segunda pergunta, logo de cara, como ficariam as questões de vistos eventualmente políticos? Vou lhe citar um exemplo que hoje está na mídia, o caso de Eduardo Bolsonaro. Se o Eduardo Bolsonaro solicitar um green card por uma questão de asilo político, ela poderia ser otorgado? Prazer falar com você, professor Gustavo, uma satisfação novamente. Veja, o EB2NIW é um green card baseado no mérito, como você mesmo bem disse, baseado na carreira, na profissão do candidato. Tivemos pessoas aprovadas no meu escritório de advocacia que nem bacharelado tinham. Então, ele é baseado na ideia de meritocracia. Ele continua, independentemente de uma eventual aprovação do Golden Visa, ele continua em paralelo, até porque o EB2NIW traz para os Estados Unidos uma mão de obra qualificada que os Estados Unidos têm mais do que uma necessidade, tem um desespero por preencher vagas aqui dentro com pessoas qualificadas. Vamos lembrar que os Estados Unidos têm um pouquinho menos do que 30% de cidadãos que concluem o bacharelado. Então, falando em outros termos, 70% não terminam faculdade. Para uma economia cujo PIB é 30 trilhões de dólares e cuja mão de obra já foi totalmente ocupada, já foi totalmente esgotada, os Estados Unidos têm um desespero por bons profissionais. Então, EB2NW, EB1A, Green Cards com empresas dando sponsor, continuarão, e muito importante, professor Gustavo, no primeiro mandato do governo Trump, esses Green Cards baseado no mérito, ele mandou um projeto de lei para o Congresso quintuplicando o número de green cards baseados na meritocracia, baseados na qualificação daquele candidato, títulos acadêmicos, experiência profissional, formação. Então, ele mandou um projeto multiplicando por 5. Este projeto não foi aprovado pelo Congresso na época. Então, respondendo à sua pergunta, todos esses green cards baseados no mérito, na qualificação profissional, seguem firmes, fortes, e não é porque os Estados Unidos é bonzinho, mas porque os Estados Unidos precisam desses imigrantes. Então, essa primeira pergunta respondida. A segunda pergunta é: os vistos e green cards baseados em pedidos de asilo, de refúgio, eles continuam, ainda que numa marcha mais lenta e mais rigorosos na sua análise. E eles têm uma carga política, uma conotação política. Então, é muito difícil dizer em abstrato, sem os autos do processo, mas, em teoria, uma pessoa que diz e prova que sofre uma séria perseguição política em seu país de origem, em teoria, ela é, sim, candidata a receber um asilo, um refúgio, um visto que a proteja, que a albergue dentro de solo americano para fugir dessa persecução internacional. Doutor Gustavo, para a gente fechar e rapidamente, por favor, a gente está falando aqui num nível mais elevado de Green Card já, ou Golden Card, mas porventura, quem está nos acompanhando agora e queria conhecer os Estados Unidos, quer adquirir ali aquele visto de turista para pelo menos passar por lá, ele deve estar se perguntando, acho que ficou mais difícil para eu ir para os Estados Unidos. Procede essa percepção ou o senhor acha que continua a mesma coisa, vai depender do que ele apresentar na entrevista? Absolutamente, Roberto, absolutamente não. Os vistos, a concessão dos vistos de turista, elas seguem fluindo diariamente em todos os consulados americanos do Brasil. Há até embaixadas que concedem esse visto de turista. Interessa muito aos Estados Unidos, a qualquer país, receber turistas. Então, as pessoas que desejam visitar são muito bem-vindas, contribuem muito para o PIB americano e para a geração de empregos. Os que querem pedir um green card, eventualmente, convido
né, que consultem nossa página, Green Card US, no Instagram, para mais informações, quem sabe viver o sonho americano aqui conosco. O advogado especialista em direito imigratório, Gustavo René Nicolau, conversando aqui com a Jovem Pan. Muito obrigado pela gentileza, um bom fim de semana. Obrigado.